Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Neste vídeo, continuaremos a nossa apresentação do Regiane 2001, desta vez focada em sua história operacional. A primeira unidade equipada com os Regiane de 2001 foi a 150ª Esquadrilha do 2º Grupo de Caças Terrestres, comandada pelo então Tenente-Coronel Giuseppe Bailão. O segundo grupo era composto pela 150ª Esquadrilha, a 152ª Esquadrilha e a 358ª e estavam baseados no aeroporto de Ravenna. Os comandantes das esquadrilhas eram, respectivamente, o capitão Túlio de Prato, capitão Salvatore Teja e capitão Annibale Sterzi. Todas as três esquadrilhas foram selecionadas para a conversão de seus Fiat 50 para os Regianes 2001. No dia 9 de setembro de 1941, o grupo recebeu a ordem de obter os Regianes. Essa ordem foi muito bem recebida pelos pilotos, que finalmente haveriam uma aeronave capaz de se equiparar às forças britânicas que enfrentavam no norte da África. Os primeiros voos do segundo grupo com os novos modelos foram feitos no dia 11 de setembro. Em 15 de setembro, a 150ª foi enviada para a fábrica da Regiane para adestramento. A primeira impressão dos pilotos após os testes foi relatada pelo piloto Luigi Gellitti. O novo avião se revelou de fácil manobrabilidade, mantinha uma agilidade satisfatória a baixa velocidade, com rápida resposta dos comandos, o que nos impressionou muito favoravelmente. No dia 12 de janeiro de 1942, o segundo grupo recebeu ordens de transferência para a Sicília. No entanto, devido a atrasos na produção e problemas mecânicos, o grupo só concluiu sua transferência no dia 4 de maio de 1942, se baseando no aeroporto de Santo Pietro di Caltagirone. Os Regianes 2001 receberam seu batismo de fogo no dia 10 de maio de 1942, finalmente partindo para os combates que ocorriam nos céus de Malta, na época colônia inglesa. Neste dia, 20 Regianes decolaram para uma missão de patrulha e caça livre. No entanto, não registraram nenhuma atividade inimiga. Na sua segunda missão, neste mesmo dia, 10 Regianes escoltaram uma formação de 5 bombardeiros Kant Z-1007, que possuíam escolta indireta de 20 Mach C-202 do 4º Stormo. Dessa vez, os britânicos responderam. A formação italiana foi atacada por Spitfires Mark V e Bristol Billfighters. Nos combates que se seguiram, os italianos perderam um Kant e um Mach, enquanto os ingleses perderam 3 Spitfires e um Billfighter, todos derrubados por Regianes, além de danificarem seriamente outros 2 aviões britânicos. Após o retorno à base, os pilotos italianos estavam radiantes com suas primeiras vitórias nas mãos do Regiane. 2 dias depois, 23 Regianes, 8 em missão de interdição e 15 em missão de escolta de bombardeiros, acompanhavam uma formação de Savoias Marquette SM-84 e de Mach C-200 quando foram interceptados por Spitfires. Na ação subsequente, 3 Spitfires foram derrubados, 2 deles pelo sargento Marshall e um pelo sargento Sterzi, com mais 2 prováveis e 2 seriamente danificados. No entanto, o grupo também recebeu sua primeira perda. Após esses 2 abates, Marshall precisou fazer um pouso forçado no aeroporto de Noto, na Sicília, após seu Regiane ter sido atingido por diversos pontos e haver um princípio de incêndio a bordo. Marshall foi rapidamente atendido e levado a um hospital, porém após um mês, acabou falecendo devido a seus ferimentos. Além dele, o avião do comandante do grupo, Giuseppe Bailon, também precisou fazer um pouso forçado devido a danos recebidos no combate. No dia 14, em uma missão de interceptação nas proximidades de Malta, 2 Spitfires foram derrubados, um pelo tenente Segante e outro pelo segundo tenente Venturini. No dia 15, 16 Regianes atuaram como escolta para o treinamento de 5 Stukas em bombardeio de mergulho. Um dos Regianes acabou fazendo um pouso forçado e colidiu com o ME-109 parado. No dia seguinte, 20 Regianes partem com a missão de atrair os aviões ingleses para abrir caminho para os bombardeiros alemães. 4 Spitfires são derrubados, com apenas um Regiane sendo danificado. Em uma ação subsequente, enquanto escoltavam um Kant Z-506 em busca de náufragos ao sul de Malta, 20 Regianes engajaram diversos Spitfires, derrubando 2 com um terceiro provável, em troca de somente 4 aeronaves danificadas. No dia 18 de maio, 8 Regianes fazem a escolta de lanchas da Regia Marina retornando de um ataque a Malta, quando são surpreendidos por um ataque britânico. Nessa ação, o tenente Casoli é atingido e não retorna à base, e é dado como morto. Este, porém, sobrevive e é enviado à Inglaterra, onde permanece internado em um campo de prisioneiros na Escócia, de onde tenta escapar para a Irlanda e retornar à Itália, porém sem sucesso. Entre 19 e 25 de maio, os Regianes abatem 2 Billfighters e 8 Spitfires, com outros 12 prováveis sem nenhuma perda. No entanto, no dia 26 de maio, enquanto enfrentavam novamente os caças de Malta, os Regianes sofrem sua segunda perda. O capitão Annibale Sterzi, comandante da 358ª Esquadrilha, foi derrubado em combate e seu corpo nunca mais foi visto.
Devido ao seu desempenho nessa e outras ações, recebeu póstumamente a Medalha d'Oro ao Valore Militare, a maior condecoração italiana na guerra, sendo a primeira de 4 medalhas de ouro recebida por pilotos de Reggiane do segundo grupo. Até o fim de maio, outros 5 Spitfires foram derrubados, com pelo menos 16 danificados. Em seu primeiro mês de combate, os Reggianes derrubaram ao todo 30 Spitfires e 2 Beaufighters, ao custo de 3 aeronaves, o que demonstrava claramente a capacidade do Reggiane 2001 perante os mais modernos modelos britânicos. No começo de junho, em outra missão sobre Malta, 2 Spitfires são abatidos e um terceiro provável, enquanto 4 Reggianes se tornaram danificados, todos por fogo antiaéreo. Em outro encontro com Spitfires, um dos pilotos relatou a estratégia britânica durante o combate. A tática preferida dos pilotos ingleses, apesar de sempre manterem a vantagem de altitude, era de esperar o fim de suas antiaéreas para cair sobre nós e rapidamente se afastar. Eram raros aqueles que aceitavam o combate em busca de glória, já que quase sempre eram abatidos. Eles contavam com maior velocidade de seus aviões perante os nossos e a vantagem de combaterem sobre o território amigo. Acredito que a maior parte dessas táticas se vem da Batalha da Inglaterra, já que lutaram sob condições muito similares à de agora. Os ingleses também empregam estratégias para afastar os caças de escolta dos bombardeiros. Normalmente, 4 Spitfires passam abaixo de nós a toda velocidade em fila indiana, como se estivessem nos chamando para o combate. Ao abandonarem os bombardeiros, eles se tornam presa fáceis de outros Spitfires que se mantinham bem acima de nós e longe da nossa visão. Em 6 de junho, em mais outro combate, o grupo perdeu mais um piloto, o tenente Venturini, que desapareceu após comunicar que seu motor estava danificado 30 km a leste de Malta. Na esperança de encontrá-lo, o comandante do grupo, junto com outros 10 Reggianes, iniciaram a varredura do último ponto comunicado pelo tenente. Porém, encontraram somente uma mancha azul clara rodeada de óleo no mar. Ainda durante a busca, os Reggianes são atacados de surpresa por aviões britânicos, mas, sem perdas, retornam para a base sem localizarem Venturini, derrubando 2 Spitfires e um Beaufighter. Ainda no mesmo dia, em outra missão de busca por náufragos, 13 Reggianes escoltam o hidroavião e são atacados novamente por aviões de Malta. Nessa ação, um Spitfire é derrubado a custo de 2 pilotos, o sargento Baraldi e o sargento Geminian. Somente o corpo de Baraldi foi encontrado, 14 dias depois, pelo navio hospital Arno. 4 dias depois, o grupo sofre outra perda. Nesse dia, 19 Reggianes estavam em missão de escolta de bombardeiros a caminho de Mikaba e foram encontrados pela caça britânica. No retorno após o ataque, o avião do sargento Dringoli saiu da formação e iniciou a planar lentamente em direção ao oceano, com o piloto não esboçando nenhuma reação. Acredita-se que durante o combate o sargento tenha se ferido gravemente. Após um período sem operações, em 14 de junho, 15 aviões, comandados pelo tenente-coronel Aldo Quarantotti, foram transferidos para o aeroporto de Castelvetrano para oferecer apoio aéreo a uma batalha naval iminente, a Operação Harpoon. Durante a manhã, os Reggianes operaram como escolta de 15 Savoias SM-79, comandados pelo capitão Buscaglia, contra a frota inglesa composta dos porta-aviões HMS Argus e HMS Eagle, além do encoraçado HMS Malaya e os cruzadores HMS Cairo, HMS Kenya, HMS Liverpool e o HMS Charybdis, além de 17 destroyers e diversos navios menores. No momento do ataque, os porta-aviões ingleses já haviam lançado seus Sea Hurricanes, sendo este o primeiro encontro dos Reggianes com tal aeronave. A 1000 metros, o desempenho do Sea Hurricane era inferior ao do Reggiane 2001, sendo mais lento e muito menos manobrável, porém sendo muito melhor armado. O resultado desse confronto foi muito favorável aos italianos. 11 Sea Hurricanes foram derrubados, 2 abatidos por Quarantotti e 2 por Celentano. E os pilotos Laresi, Pocek, Bartolozzi, Fabri, Treggia e Cesaro abateram cada um uma aeronave e um foi dividido entre Fabri e Laresi, sem nenhuma perda para o lado italiano. Contudo, 2 Reggianes foram danificados de forma a não conseguirem retornar a seus aeroportos. O sargento Treggia fez um pouso no mar e foi salvo por pescadores, e o sargento Simeonato pousou na Tunísia. Após alguns dias e a intervenção da Comissão do Armistício da Tunísia, seu avião foi reparado de forma a conseguir retornar ao grupo. No dia seguinte, 15 de julho, outros 15 Reggianes foram transferidos para a ilha de Pantelleria para continuar o apoio aéreo em ataque à frota inglesa. 9 deles foram enviados para escoltar a 7ª Divisão de Cruzadores. Durante a missão, 5 Swordfish ou albacores, os relatos não apontam exatamente qual era o modelo, guiados por um Beaufighter, foram vistos a caminho da frota. 4 foram abatidos, um por Tedja, um por Celentano, um por Pagliani
e um por Bataille. E o último, mesmo danificado, conseguiu lançar o seu torpedo no cruzador Raimondo Montecuccoli, que passou a poucos metros da popa do cruzador. O avião ainda tentou chegar em Malta, porém aterrou nas proximidades de Pantelleria. O Beaufighter ainda tentou engajar um dos Regienes, pilotado por Gasperoni, que estava afastado da formação devido ao atraso na decolagem por um problema no motor. Porém, o Reggiani conseguiu ganhar a superioridade no combate e o derrubou. No total, 16 aviões ingleses foram derrubados ao custo de somente uma aeronave durante toda a Operação Harpoon. Em 24 de junho, o ditador italiano Benito Mussolini visita o grupo, entregando condecorações devido ao desempenho dos pilotos. Os pilotos que receberam medalhas de prata foram Quarantotti, Metellin, Pocek, Teja, Gasperoni, Celentano, Bartolozzi e Pagliani. E os pilotos que receberam a medalha de bronze foram Laresi, Vichy, Segante, Gellit, Fabri, Patriarca e Césaro. O final do mês ficou marcado por problemas mecânicos das aeronaves devido às operações constantes. Mesmo assim, os resultados de abate foram positivos. 23 aeronaves abatidas ao custo de 6 Regienes. Julho se inicia com uma ação de escolta de 5 Cantes Z-1007 por 15 Regienes e 24 Max C-202 contra 30 Spitfires de Malta. No total, 7 Spitfires foram derrubados e a missão foi completa com sucesso. Outra ação memorável foi no dia 4 de julho, onde 13 Regienes, escoltando outros 5 Cantes, entram em combate com Spitfires a nordeste de Malta. 3 Spitfires são derrubados, um por Segante, outro por Gibert e outro por Gellit, sendo este o quinto abate do último, o tornando o primeiro as do Reggiani. No dia seguinte, o grupo relatou outra perda, onde em uma missão de escolta, o segundo-tenente Pagliani foi acertado por um Spitfire e na fuga do avião em chamas, teve seu paraquedas danificado, o impossibilitando de utilizá-lo. No dia 12 de julho, 16 Regienes escoltam 7 Junkers Ju-88 em um ataque ao aeroporto de Tavenesia, em Malta. Durante o voo de volta, um dos aviões, pilotados pelo tenente Vichy, após danos recebidos pela antiaérea, acabou se distanciando da formação e foi atacado por um Spitfire solitário, que o derrubou. Porém, Vichy foi visto saltar de paraquedas, o que prontificou um voo para localizá-lo. Os voluntários foram se divididos em 2 grupos. O primeiro era composto por Quarantotti e Segante, e o segundo por Gasperoni e Patriarca. Com um problema no motor e reduzida visibilidade, Gasperoni foi o primeiro a retornar. Patriarca foi o segundo, continuando as buscas por 15 minutos antes de retornar. Já Quarantotti e Segante desapareceram, tendo sido especulados um acidente entre os dois ou colisão com o mar. As buscas pelos 3 pilotos continuaram por outros 3 dias antes de serem canceladas. Devido a este e outros feitos, o tenente Aldo Quarantotti e o tenente Carlo Segante foram agraciados póstumamente com a maior honraria da Regia Aeronáutica, a Medalha de Ouro. Mesmo diante dessas perdas, o grupo retornou para Malta no dia seguinte, escoltando 8 JUs-88, onde o tenente Pocek derrubou um Spitfire. Após essa ação, o grupo paralisou suas operações para reorganização, reparos e reposição, com o objetivo de aumentar a quantidade de aparelhos operacionais. Durante esse período, o comando do grupo ficou vago, com o capitão Teja assumindo provisoriamente até a chegada do major Giuseppe Pier, vindo do 151º Stormo de caças, que chegaria em 24 de julho. No total de abates de julho, somavam-se 17 aeronaves contra 4 italianas perdidas. Durante o início do mês de agosto, as atividades foram limitadas a algumas missões de escolta e algumas missões de caça livre, porém não houveram engajamentos. Contudo, no dia 11 de agosto, após o recebimento de mais aeronaves, o grupo recebe a ordem de transferência para a Sardenha para enfrentarem outro comboio a caminho de Malta, a Operação Pedestal. No total, 19 Regienes se encontravam prontos para a batalha. No dia 12 de agosto, 12 Regienes fazem a escolta da primeira onda de ataque, composta por 9 Savoias SM-79 e 10 Savoias SM-84, que iniciam o ataque perto da ilha de La Galite, ao norte da Tunísia. Esse ataque é recebido por diversos Spitfires e Sea Hurricanes, lançados dos porta-aviões HMS Furious, HMS Indomitable e HMS Victorious. Durante o combate, o grupo sofre a perda de um membro, o segundo-tenente Antônio Bizio, que esteve no grupo por apenas 5 dias, que não tem seu corpo encontrado e é classificado como morto. Contudo,
descobre-se posteriormente que Bísio foi derrubado e resgatado por um contra-torpedeiro inglês e feito prisioneiro. Além dessa perda, o avião do tenente Metellini e de um outro piloto foram terrivelmente danificados por fogo inimigo, mas conseguem retornar à base. Apesar disso, os britânicos perdem nessa ação 3 Sea Hurricanes, incluído um pelo segundo tenente Bísio antes de ser derrubado. Ainda no mesmo dia, fazem a escolta de 8 CR-42 equipados com bombas em um outro ataque ao comboio. Nessa escolta, registram o abate de um Sea Hurricane e outros 4 seriamente danificados. Além dessas operações feitas pelo grupo, houve também um ataque especial à frota britânica, liderado pela Seção Especial, composta de 2 Regianes 2001 GV, um SM-79 drone e um Kant 1007 que guiava o Savoia. Contudo, antes de relatar o ataque, é preciso se aprofundar no propósito desse ataque. No final de 1940, o tenente Aldo Galimberti e o tenente Ricardo Vaccari, que estavam com a 270ª Esquadrilha de Torpedeiros e com o 4º Estormo de Caças, ambos no norte da África respectivamente, se depararam com o problema dos torpedos serem pouco eficazes para afundarem navios de grande tonelagem, além do pesado fogo antiaéreo e a resposta da aviação inimiga levar a perdas consideráveis de aviões e pilotos, e que os bombardeiros de mergulho, como o Stuka, também apresentavam muitos riscos e pouca precisão. Para resolver esse problema, Galimberti pensou em um novo modo de ataque para ser feito com aviões de alta velocidade. Partindo de um mergulho de aproximadamente 4.000 metros, o avião deveria voltar para o voo horizontal a aproximadamente 200 metros de altura e lançar a sua bomba com uma altura inferior a 100 metros. Isso permitiria que a bomba ganhasse velocidade e poder de penetração e o avião pudesse escapar rapidamente após o ataque. Além disso, esse modo de ataque permitiria atacar navios protegidos por redes antitorpedos e dentro de portos. Galimberti e Vaccari propuseram essa ideia ao Ministério da Aeronáutica em 22 de junho de 1941. O Ministério concordou com essa ideia e transferiu ambos os pilotos para Furbara para testarem suas ideias. Foram entregues para teste um Mach C-202 e um Reggiane 2001. O Mach foi logo descartado devido a seu grande radiador. Fizeram-se testes utilizando um Stuka e uma bomba de 500 kg em uma chapa de 70 mm. Contudo, os resultados não foram satisfatórios devido ao pouco poder da bomba. Para resolver esse problema, Vaccari pensou em utilizar um projétil perfurante de 381 mm dos encouraçados da classe Litório com peso de 882 kg. Contudo, para tornar um ataque viável, seria necessário aumentar a carga explosiva do projétil, redesenhar o projétil para permitir um maior controle de trajetória e requisitar um navio da marinha para descobrir o tempo do detonador, evitando que o projétil somente atravesse o navio. Para ajudarem nas adaptações do projétil, chegaram a Furbara o engenheiro Antônio Petrucco, do Centro Experimental, e o tenente Guido Roboni, também da 278ª Esquadrilha de Torpedeiros. A questão da trajetória e aerodinâmica da bomba foi resolvida no Centro de Testes de Guidonia, onde encontraram um design suficientemente bom para o projétil. A primeira bomba, denominada 630 PD, chegou em Furbara na metade de janeiro e Vaccari iniciou seus testes na mesma chapa de 70 mm. Contudo, a bomba trouxe alguns convidados, dentre eles Benito Mussolini, o comandante supremo da Luftwaffe, Hermann Göring, o chefe do Comando Supremo Italiano, Ugo Cavaleiro, e o general da Regia Aeronáutica Rino Corso Fulgier, que estavam presentes para assistir aos testes. Vaccari, utilizando o Stuka, uma vez que os Reggianes 2001 não estavam prontos para testes, realizou seu ataque e acertou perfeitamente a chapa-alvo, terminando seu teste com algumas acrobacias. Após o pouso, Göring declarou que a ideia do ataque era muito interessante, mas acreditava ser muito perigoso. Além disso, demonstrou grande satisfação na precisão de Vaccari e o bom aproveitamento da velocidade adquirida, fazendo manobras que ele nunca tinha visto e consideradas como loucuras em um Stuka. Na primavera de 1942, durante um voo de treinamento de acrobacias em um CR-42, o tenente Galimberti sofreu um acidente após não conseguir retirar seu avião de um parafuso e acabou caindo em uma praia vizinha ao aeroporto. Seu corpo foi encontrado somente um mês depois desse incidente. Mesmo nesse acidente, Vaccari, Roboni e Petrucco decidiram continuar as operações a todo custo, de forma a vingar o trabalho do amigo. Ainda na primavera, a Marinha cedeu o torpedeiro Perseu para os testes de tempo do detonador. Após alguns testes,
O tempo necessário para o detonador foi calculado em exatamente 3 segundos e meio. No final de fevereiro de 42, após muita insistência de Vakari, foi autorizada a conversão de alguns Sejianes para transportar a bomba. O gancho instalado para levar a bomba era um de 1.000 quilos, com 3 vigas de suporte, o que permitiria o Regiane levar qualquer tipo de bomba. O dispositivo de engate era elétrico, com botão localizado no joystick, e um mecânico como reserva. Novamente, partiram para os testes com a bomba, porém já utilizando o primeiro Regiane adaptado, com o código MM7226. Os resultados foram muito bons, com a aeronave demonstrando um bom desempenho, com uma boa capacidade de decolagem, um bom manuseio e possibilidade de se fazer diversas acrobacias mesmo com a bomba sob a fuselagem. Tanto Vakari quanto Roboni participaram dos testes e concluíram que o Regiane era o avião ideal para o ataque. Só faltava, a partir desse momento, definição de um alvo e a oportunidade. A primeira oportunidade apareceu no dia 25 de junho de 1942, onde o navio inglês foi avistado saindo de Malta rumo a Gibraltar. Contudo, após o primeiro avistamento, não foi possível localizar o navio e o ataque foi cancelado. Após isso, foram transferidos para o 22º Grupo de Caça, que já operavam os Regianes. Com esse grupo, a oportunidade apareceu no dia 12 de agosto, onde os 3 porta-aviões da Operação Pedestal seriam os alvos. Decolando às 13h05 da tarde do aeroporto de Elmas, na Sardenha, Roboni e Vakari subiram até 4.000 metros e começaram o trajeto até a frota britânica. 20 minutos depois, às 13h25, ambos os pilotos avistaram a frota inglesa. Antes de iniciar o ataque, Roboni, que liderava a formação, decidiu ultrapassar o comboio e atacar como o sol pela retaguarda, aumentando o fator surpresa e já se encontrar, após o mergulho, num curso de retorno à Sardenha. Os porta-aviões se encontravam na retaguarda do comboio com a escolta de cruzadores e manobravam em grandes círculos para manter contato com os navios de transporte mais lentos. Após decidirem o melhor ângulo de ataque e seu alvo, o porta-aviões HMS Victorious, ambos os Regianes iniciaram um mergulho lado a lado a bombordo do navio, lançando as suas bombas a aproximadamente 20 metros de altura. Enquanto Roboni não confirmou nenhum impacto, já que não ouviu nenhum barulho de acerto, Vakari afirmou que ouviu claramente o som de um impacto e penetração, uma vez que o ouviu diversas vezes durante os testes da chapa de 70 mm em Furbara. Contudo, não houve explosão. Algumas hipóteses foram criadas, dentre elas que o fusível da bomba foi rompido devido ao violento impacto no navio, ou que o mecanismo tinha sido danificado antes ou no momento do impacto. O Serviço de Inteligência Italiano em Gibraltar relatou 2 versões diferentes sobre os danos no Victorious. Uma menciona 2 buracos visíveis no casco, o que indicaria uma perfuração completa do navio, causando danos mínimos, e a outra menciona uma penetração interna no navio, com a bomba chegando na casa das máquinas, danificando um eixo de hélice e causando vibrações por todo o navio. Se essa segunda versão fosse verdade e a bomba tivesse explodido, certamente o Victorious teria sido afundado. Contudo, fontes inglesas apontam que a bomba desintegrou durante o impacto. Até o momento do lançamento, não houve nenhuma reação das antiaéreas dos navios ingleses. Relatórios britânicos apontam que as silhuetas dos Regianes eram muito similares às dos Hurricanes, e como os porta-aviões estavam no processo de recolhimento de seus caças após interceptação, o silêncio das armas ocorreu para evitar fogo amigo, o que permitiu um ataque sem o incômodo das antiaéreas. Após passar pela ponte de comando do navio, Vakari se virou para observar o efeito da bomba. Voltando a olhar para frente, Vakari se deparou com 2 Hurricanes diretamente à sua frente, com um deles se aproximando frente a frente. Instintivamente, abriu fogo contra o Hurricane, o derrubando enquanto o outro tentava se posicionar para o atacar, mas sem sucesso. Logo que o primeiro Hurricane entrou em chamas, todas as antiaéreas na frota britânica iniciaram seus disparos contra os Regianes, que começaram suas manobras evasivas, onde Vakari mergulhou sob a proa do Nelson e desviou de diversos navios e colunas de água causada por disparos ingleses. Além das antiaéreas, 4 Spitfires mergulharam nos Regianes, mas ambos conseguiram escapar. Concluindo o ataque da seção especial, a tentativa de utilizar o drone em combate falha, já que o Savoia deixou de obedecer aos comandos enviados do Kant, voando em linha reta até colidir com o Monte Quintela, na Argélia. Esse foi o único uso operacional do Regiane 2001 GV na história. Porém, após o ataque, foram convertidos de volta para Regianes normais de caça. Após um dia de hiato nas operações, retornam ao combate no dia 14, com a ordem de escoltarem 3 bombardeiros alemães para um ataque ao navio mercante nas proximidades de Malta. Dos Regianes lançados para oferecer escolta, somente a primeira patrulha fez contato com os bombardeiros, compostas pelo comandante do grupo Major Scarpetta,
do tenente Pochek e do segundo tenente de Sint. Os outros acabaram voltando para a base por não encontrarem os bombardeiros. Mesmo com a certeza de interceptação, nenhum dos pilotos desiste, iriam até o fim com a escolta. Como esperado, diversos Spitfires mergulharam no grupo, mas surpreendentemente, os Regianes conseguem atrasar os Spitfires por tempo suficiente, permitindo que os bombardeiros façam seus ataques e escapem. Contudo, todos os 3 Regianes são abatidos. Dos 3 pilotos, somente o tenente Pochek foi encontrado. Devido a essa ação, o comandante do grupo, Major Pier Giuseppe Scarpetta, foi agraciado com a medalha de ouro ao valor militar. Nos dias subsequentes, a ação sobre Malta foi reduzida consideravelmente, com poucas missões de escolta e patrulha, todas sem resposta do inimigo. Mas no dia 26 de agosto, os britânicos quebram essa pausa com um ataque no aeródromo onde o grupo estava. Apesar da surpresa, nenhum avião ou piloto foi perdido. Com o fim de agosto, viu-se também a retirada do segundo grupo para aeródromos mais longe do fronte. No dia 2 de setembro, foram deslocados para Lete, e no dia 23, o comandante do grupo, Capitão Teja, retorna após estar 2 meses no hospital devido a um tímpano perfurado. Retornam ao combate somente no dia 17 de outubro, quando são novamente transferidos para Sicília para retornarem aos combates sobre Malta. Mas no dia 22, o grupo recebeu as ordens de retornarem para a fábrica da Reggiane para manutenção e verificação de danos e estado das peças. Dos 18 Reggianes que o grupo tinha disponível, apenas um estava em um estado operacional adequado. No dia 6 de novembro, o Comando Aeronáutico da Sicília ordenou a transferência do grupo para o aeródromo de Ciampino, ao sul de Roma, onde o grupo faria a conversão de caças para interceptadores, com foco na defesa nacional. E no dia seguinte, o grupo receberia um novo comandante, o Major Eduardo Molinari. No dia 27 de novembro, o segundo grupo muda de nome, passando-se a se chamar Segundo Grupo Autônomo de Interceptação. Além da mudança de nome, alguns pilotos foram enviados para o primeiro núcleo de adestramento de interceptadores, que também operavam Reggianes 2001, para servirem como caças noturnos. Processo iniciado no dia 11 de dezembro, onde operavam CRs-42 para treinamento de caça noturno e Saimans 202 para o voo instrumental noturno. Devido à falta de caças propriamente feitos para combates noturnos, o segundo grupo, além de operar os Reggianes operacionais, começa a operar em suas fileiras CR-42 convertidos para caça noturno e Reggianes 2001 CN. No total, passam o primeiro semestre de 1943 se preparando e treinando para os combates que viriam. O primeiro emprego operacional do grupo nessa nova fase foi no dia 18 de junho. Durante os primeiros combates, diversos pilotos relataram considerável perda de velocidade causada pela intensidade dos disparos dos canhões de 20mm. Contudo, os resultados dessa nova fase do grupo foram raramente positivos, principalmente devido à quantidade e qualidade das forças aéreas aliadas no setor. O grupo se viu incapaz de enfrentar as centenas de bombardeiros de suas inúmeras escoltas. Em setembro de 1943, o grupo contava com 6 Reggianes 2001, mas somente 3 operacionais e 12 CR-42, 11 estando operante. O grupo então é dissolvido no dia 8 de setembro devido ao armistício italiano. Apesar de terem operado os Reggianes por pouco tempo, o segundo grupo conseguiu diversas façanhas com eles, recebendo 4 medalhas de ouro, diversas medalhas de prata e bronze, além de poderem carregar o título de nunca terem perdido um único bombardeiro alemão durante toda a sua história. Além disso, outro fato interessante do Reggiane 2001 foi a proibição clara de operações em conjunto com Bf-109s, já que muitos pilotos de caça da Luftwaffe confundiam a silhueta do Reggiane 2001 com a de um Spitfire, algo que poderia ser muito letal em combates. Graças a isso, a escolta indireta sempre foi formada por aviões italianos, variando entre Mach C-200, Mach C-202, Fiat G50 e até outros Reggianes 2001 de outros grupos. Apesar de um histórico operacional importante com o segundo grupo, houveram também outros grupos que operaram Reggiane 2001. Um outro exemplo é o 22º Grupo de Caças Terrestre. Em junho de 1942, o 22º Grupo, comandados pelo capitão Vittorio Minguzzi, formado pela 359ª Esquadrilha, 372ª Esquadrilha e 379ª Esquadrilha, haviam retornado recentemente de operações no fronte russo, onde utilizavam o Mach C-200. Os comandantes dessas esquadrilhas eram, respectivamente, o capitão Giovanni Bonnet, o capitão Germano Laferla e o capitão Giovanni Cervelin. As 3 esquadrilhas passariam por um período de adestramento e só estariam prontas para operações no dia 12 de agosto, coincidentemente a mesma data da Operação Pedestal.
No dia 12, o 22º Grupo serviu como escolta da primeira onda de ataque, junto com o segundo grupo, onde confirmaram um abate, feito pelo sargento Biagini. Porém, o grupo sofre sua primeira perda, com o avião do segundo tenente Crime não retornando à base. No dia seguinte, fazem a escolta de outro Savoy SM-79 em um outro ataque ao comboio, mas não encontram resposta inimiga. Porém, após a Operação Pedestal, o grupo entrou em um período de reorganização, reequipagem e treinamento, retornando somente no dia 18 de setembro, quando são enviados para a ilha de Pantelleria para patrulhas, escolta de comboio e voos noturnos. No dia 20, o grupo recebe a adição dos pilotos de Regeni 2001 GV, com Vaccari e Roboni se juntando ao grupo. Essas operações eram provisórias, já que o grupo utilizaria o Regeni como caça-bombardeiro, começando as operações de ataque a Malta no dia 7 de outubro. Apesar disso, o grupo não teve uma história operacional muito considerável, uma vez que a maior parte de suas missões nesse período foram de patrulhas e interdição do espaço aéreo, justamente devido ao avanço aliado no norte da África demandar mais suprimentos entregue e uma alta frequência de avaria nos motores. Mas as perdas continuaram. No dia 5 de dezembro, o grupo perde o sargento Miazzo, que morreu devido a um acidente no pouso na ilha de Pantelleria, e no dia seguinte, o segundo tenente Pedersoli foi abatido por Spitfires durante um ataque a Malta. No dia 20 de dezembro, o esquadrão recebe ordens de retornar à Itália e transferir seus aviões para o 24º Grupo de Caça, que depois transfeririam seus aviões para o 160º Grupo de Caças Autônomo, que atuou somente na defesa da Itália contra bombardeiros, mas sem muitas vitórias. Apesar da perda das aeronaves, o 22º Grupo continuou existindo. Em 24 de fevereiro, o grupo foi alocado para Nápoles para a defesa da cidade, e foram equipados com Mach C-200, Machs C-202, Devoitines D-520 e os mais novos caças da Regeni, os RE 2005 Sagitários, que comentaremos em um vídeo posterior. Outros dois grupos que se destacam são o 101º e o 102º Grupo de Bombardeiros de Mergulho, que também operaram Regeni 2001. Ambos os grupos operavam CR-42 e J-87 Stukas em missões principalmente sobre Malta, e quando receberam alguns Regenis para reforçar os seus números. Contudo, ambos os grupos sofriam de faltas sérias de equipamento devido à intensidade das operações e fadiga natural dos aviões. Mesmo assim, continuaram suas operações e posteriormente receberiam reforço de outra aeronave da Regeni, o Regeni 2002 Ariete. Por fim, vale a pena destacar outra medalha de ouro recebida por um piloto de Regeni 2001, desta vez recebida pela defesa do solo pátrio durante a defesa de Roma em 19 de julho de 1943 pelo tenente Bruno Cerotini, operando no 167º Grupo de Caças, que decolou sozinho para enfrentar uma formação de quadrimotores americanos, onde conseguiu derrubar um, mas foi derrubado devido ao fogo intenso dos diversos outros bombardeiros presentes. Na data do armistício, espalhados por diversos grupos, esquadrilhas e unidades autônomas, havia um total de 73 Regenis 2001 restantes, com somente 33 em condições de voo. Porém, é importante ressaltar que as fontes variam, colocando o número de aviões restantes entre 50 e 73 no total e entre 30 e 33 em estado operacional. Após o armistício, os Regenis 2001 serviram em poucas ações no sul, sob o comando da Força Aérea Co-Beligerante. Dentre as mais interessantes, podemos citar algumas ações de bombardeio na Albânia em outubro, operando pelo 51º Estormo de Caças, e uma missão especial, feita pelo 21º Grupo de Caças no dia 28 de novembro. Nela, o capitão Spadaccini, pilotando um Regeni 2001S e escoltado por 6 Machs C-205, decolou com um tanque de combustível especial com 12 milhões de notas de 1.000 liras para o apoio à 19ª Divisão de Infantaria Veneza e partisans cercados por divisões alemãs na região de Plojevica, no norte de Montenegro. Do outro lado do fronte italiano, alguns Regenis 2001 foram pegos pela Luftwaffe e pela Força Aérea da República Social Italiana. 6 Regenis 2001 CNs, provenientes do segundo grupo, localizados no aeroporto de Albenga, tiveram suas armas e peças de valor removidas e atuavam como iscas para bombardeiros aliados e, com o fim da guerra, foram demolidos. Outros 5 Regenis 2001 foram utilizados para treinamento e aeronaves de ligação no norte da Itália. Por fim, a Luftwaffe também utilizou alguns Regenis 2001 para missões de ligação. Com o fim da guerra, alguns esforços foram feitos para recuperar alguns Regenis 2001 para servirem como aviões de ligação e apoio meteorológico.
Em agosto de 1945, um comandante da intendência enviou uma carta para o Estado-Maior da Regia Aeronáutica, comunicando a possibilidade de restaurarem alguns regimes de volta ao seu estado operacional. No total, foram encontrados em diversos estados de preservação 35 aeronaves que poderiam ceder diferentes peças para restauração. Mas, devido a custos, interesse político e falta de peças em um estado aceitável de uso, somente 7 puderam ser restaurados, com 5 em condição de voo e 2 como reservas de peças. Dos 5 em operação, 3 foram enviados para o Centro Meteorológico de Veneza e os outros 2 atuaram como aviões de ligação e correio aéreo na região de Roma. Apesar do fim da guerra, os CGNs alocados em Veneza ainda participaram de conflitos. Em 3 de maio de 1947, 2 CGNs foram sabotados, com um deles sendo incendiado e o outro tendo sua bomba de óleo adulterada, o que o fez fazer um pouso forçado nas proximidades de Pádua. A responsabilidade desse incidente foi atribuída a elementos da antiga ala Litória, provavelmente devido a interesses políticos. Em 18 de setembro de 1947, um dos CGNs foi levemente danificado por uma explosão em um hangar no aeroporto de Venegono, que destruiu um Mach C-205 e 3 Machs MB-308. Essa explosão foi atribuída a Haganah israelense, já que os Machs eram de um lote para a Força Aérea Egípcia. A história do RGN 2001 termina com um final triste. Em 17 de setembro de 1947, um dos CGNs da unidade de ligação, pilotados pelo tenente-coronel Adriano Piva, entrou em parafuso e o piloto, mesmo sendo um veterano da guerra, não foi capaz de escapar da aeronave, morrendo nela. Após esse acidente, todos os CGNs 2001 restantes foram retirados das operações, com a sua última aparição tendo sido feita em um evento de paraquedismo no dia 26 de setembro de 1947, ficando lado a lado com o Spitfire, seu principal oponente durante a história, no aeroporto de Treviso. Existem kits do RGN 2001 injetados em diferentes escalas. Na escala 148, há opções das marcas Sword e Classic Airframes. Na escala 172, existem as opções da Italaere e Supermodel. Os modelos aqui representados são da escala 172, montados pelo modelista Paulo Rago, sendo pintado com tintas da marca PR Colors. Este primeiro representa uma aeronave da 150ª Esquadrilha, do 2º Grupo de Caça, do 6º Estormo. Este segundo representa uma aeronave da 372ª Esquadrilha, do 22º Grupo, e este terceiro representa um caça noturno da 234ª Esquadrilha, do 60º Grupo de Caça, do 41º Estormo Interceptador. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, deixe seu like e compartilhe o vídeo para ajudar no crescimento do canal, e nos vemos nos próximos vídeos.